Bom, pessoal, tudo bem? Bom dia a todos e todas. Eu vim falar um pouco aqui para vocês sobre o futuro do trabalho. Vou falar sobre 5 habilidades que vão acelerar a carreira de vocês nos próximos 5 anos. Mas antes de eu começar, eu queria só que vocês que estão aqui com a gente levantassem a mão quem já empreende hoje. Massa. Então eu vou focar bastante assim, tanto no universo de quem quer empreender, mas também para quem quer criar um negócio do zero ou até aplicar essas dicas aqui numa carreira corporativa. Meu nome é Vitor Haru, eu sou Head de Community Ecosystem na DIO. Também tenho uma experiência já estudando inovação. Em 2018, tive a experiência também de fazer um processo de extensão na Harvard Extension School, estudando inovação e estratégia. Também já estudei bastante na UFSCar o tema e procuro aplicar bastante, trazer uns aspectos mais acadêmicos para a prática no dia a dia. E eu destaco aqui a DIO justamente porque é onde eu aplico há quase 3 anos, boa parte dos pontos que eu vou trazer aqui para vocês hoje. Então, só para ilustrar, a DIO hoje é a maior plataforma de Open Education na área de tecnologia. A gente já distribuiu mais de 1,5 milhão de bolsas de estudo, nossa comunidade já tem mais de 1 milhão de pessoas também, e a gente tem projetos com grandes empresas, e a minha atuação é justamente manter essa comunidade engajada, e boa parte dos pontos que eu quero trazer aqui para vocês tem a ver com o meu dia a dia dentro de uma startup. Então, para quem quer empreender, vai ser legal, para quem também, de alguma forma, quer trabalhar numa startup, numa grande corporação com inovação, acredito que os pontos que eu vou trazer aqui para vocês vão ser válidos. Então, eu quero, primeiramente, basear aqui essa apresentação no relatório do World Economic Forum, Fórum Econômico Mundial de 2020, que é o futuro do trabalho. Ele foi feito num contexto onde a gente tinha a transformação digital sendo acelerada pela pandemia. 96% das empresas, a partir de 2020, começaram a buscar automação nos processos de trabalho. 85 milhões de empregos podem ser substituídos nos próximos 5 anos e 97 milhões podem começar a existir. Dentro desse cenário, metade das habilidades vão mudar nos próximos 3 anos, né? O relatório é de 2020, né? Então até 2025 a gente vai ter esse shift nas habilidades em si, e as habilidades técnicas que antigamente eram muito mais valorizadas pelo mercado vão ter o mesmo valor do que as habilidades comportamentais, que são as soft skills. E aí, o grande desafio do profissional do futuro é justamente entender como que ele pode agregar valor frente a essas inovações que vão aparecendo. E eu quero compartilhar com vocês, então, 5 habilidades que são listadas no relatório. São skills focadas tanto em resolução de problema do seu dia a dia profissional ou até em criação de novos projetos. Esse projeto pode ser uma startup, pode ser uma empresa, e explicar com alguns cases práticos, independente de qual seja o contexto que você queira aplicar. O primeiro ponto é o pensamento analítico, e é um ponto que eu sempre gosto de falar bastante, que a academia, muitas vezes, ela é mais próxima do mercado do que a gente imagina. Então, eu trago um exemplo aqui para explicar, primeiramente, o método científico. Então, uma criança que vê uma tomada, ela elabora uma questão e ela tem uma hipótese de que talvez interagir com aquela tomada seja algo legal. Ela faz um teste e ela tem um resultado, que ela toma um choque, então ela vê que realmente não faz sentido e ela testou a hipótese de que aquilo não era algo bacana. Então, todos esses pontos aqui fazem parte do método científico, desde você elaborar uma questão, uma hipótese, testar e avaliar o resultado. Dentro de um contexto acadêmico, você tem, então, formulação de questão, fundamentação teórica e diferencial do seu trabalho. Você tem a hipótese da sua pesquisa, a metodologia e, por fim, o resultado e a conclusão que você tem. Dentro de um aspecto de mercado, você, como profissional, você tem que resolver um problema. Então, você tem uma questão a resolver, você pode fundamentar e estudar melhor esse problema com fatos e números, e, por fim, você pode pensar em qual seria uma possível solução. O diferencial dela, você faz depois um protótipo, um piloto, e também você testa isso no mercado. Tem totalmente a ver com o Lean Startup Design Thinking também. E é um pouco desse método científico que você pode aplicar no seu dia a dia do mercado. Então, por que é bom você testar a hipótese? Você começa a diminuir o risco da sua solução fracassar, você consegue consumir menos recurso de tempo, dinheiro e principalmente de priorização de uma empresa, e é o primeiro passo para você começar a criar algo grande e relevante para depois você conseguir escalar. Segundo ponto, que é muito importante também, é basicamente o foco em pessoas. Então, dentro do contexto que a gente tem de inovação, de tecnologia, de surgimento de novas tecnologias, o aspecto de empatia, de conexão com as pessoas é um aspecto muito relevante dentro do relatório também e das habilidades que você pode começar a desenvolver.
Como que você pode aplicar isso na sua carreira, na sua empresa, no seu projeto de startup? Então, todo profissional ele acaba resolvendo o problema de alguém, e aí cabe você refletir qual que é o problema e principalmente para quem que você resolve. Não necessariamente é para o seu chefe, é sempre para o cliente da empresa. Pode ser um cliente B2C, pode ser um cliente B2B, e podem existir vários tipos de clientes também. E o ponto é você entender como que você entrega valor para essa pessoa, como que você realmente cria valor para a vida dela e resolve o problema que ela tem. Seja por meio de uma prestação de serviço, de uma startup, de uma solução que você criou, ou até algo interno da empresa que você trabalha. Opa! Bom, eu vou trazer um exemplo prático de um amigo meu, que ele era Uber, e ele começou a imaginar como que ele poderia oferecer uma experiência diferente nas viagens que ele realizava lá em Sorocaba, São Paulo, que é a cidade de onde eu venho. Então, ele começou a pensar como que ele poderia criar esse atendimento encantador. Ele teve uma ideia que era um pouco cara e aplicou na hora, e, basicamente, ele comprou um tablet e ele deixou preso na parte de trás do banco, justamente focado em trazer uma experiência diferente para o passageiro, para que o passageiro pudesse interagir com o tablet e ele pudesse gerar uma experiência diferente para as pessoas que viajassem com ele e, consequentemente, uma nota maior. Bom, o exemplo prático, quando ele começou a ver o resultado dessa ideia que ele teve, ele viu que ninguém dava atenção para o tablet. As pessoas normalmente já andam com seus celulares, então, basicamente, elas não davam atenção justamente por causa disso. Muitas pessoas achavam que precisava pagar para interagir com aquele aparelho, e no final, um dia, ele acabou esquecendo o tablet na parte de trás, quebraram o vidro do carro dele e roubaram o tablet. Então, foi uma ideia que ele teve, que ele acabou não tendo sucesso. Ele imaginou que aquilo geraria uma experiência encantadora para o cliente dele, mas não gerou. O que ele poderia, de alguma forma, ter feito dentro de um processo, né, de conexão? Validada essa hipótese com as pessoas que já interagiam com ele dentro do dia a dia dele profissional, como motorista. Por exemplo, ele podia conversar com 10 pessoas ao longo de uma semana, entender se as pessoas realmente achariam que aquilo seria válido, que aquilo faria diferença dentro da jornada delas como consumidor, como passageiro. E hoje, eu trago até um ponto, né, que ele acaba encantando os clientes dele com um aspecto que é totalmente gratuito e simples, que é perguntar se a pessoa está com pressa antes de iniciar a corrida. Justamente, ele não sai, de alguma forma, aí, fazendo nenhum absurdo no trânsito, vamos dizer assim, mas ele procura ter um atendimento mais ágil caso a pessoa esteja com pressa. Então, ele teve uma experiência ruim justamente porque ele acabou não validando a hipótese que ele criou e ele não se conectou com o cliente dele. Ele partiu de um viés que ele tinha e acabou não dando muito certo. Como que você pode se conectar, então? Fazendo entrevistas, e eu coloco entrevistas entre aspas, porque entrevistar, basicamente, é você realizar uma conversa com o seu cliente, procurar entender, principalmente em relação a sentimento, como que ele se sente em relação àquele problema, como que ele se sente em relação, por exemplo, à necessidade dele se locomover de um ponto ao outro. E, por fim, a conversa com as pessoas é a melhor forma de você se conectar, e muitas vezes os meios digitais podem justamente colaborar com isso e te ajudar a tornar isso mais fácil. Em entrevista, eu sempre falo que você tem que focar de um aspecto qualitativo, nunca pode ser um formulário, por exemplo, perguntando de 1 a 5 o quanto você gostou e etc. E sempre procurar formular essas perguntas de uma forma que você consiga entender como o seu público, como o seu cliente, como o seu público-alvo se sente, como o problema que você está querendo resolver com a sua startup, dentro da sua empresa, ele se manifesta, as principais barreiras que o seu público tem, e, por fim, a pergunta que para mim é mais importante é, para esse público, para esse problema que ele tem, qual que seria o cenário ideal para ele de uma solução? E aí você começa a ter uma série de insights muito relevantes. E aí também tem o mapa da empatia, que é uma ferramenta que eu recomendo para vocês, que pode auxiliar você a estruturar todo esse processo de entrevista e dos resultados que você tem de cada entrevista em si. Bom, terceiro ponto é o pensamento sistêmico. Então, você pode não imaginar, mas tudo que você faz, de alguma forma, gera um impacto dentro de um ecossistema e acaba influenciando outras pessoas. Bom, eu vou trazer aqui um exemplo de falta de conexão e de falta de pensamento sistêmico. Eu acredito que quem já estuda empreendedorismo há um tempo conhece um pouco do case da Segway, que era uma empresa de mais ou menos 20 anos atrás, ela foi fundada. Pelo fundador, ele considerava a ideia dele que ele estava fazendo algo que fosse revolucionar o transporte urbano.
Um dos investidores na época acabou comentando que a ideia que a Segway tinha tido na época era algo que seria mais importante do que a internet, e o próprio Jeff Bezos, em 2002, 20 anos atrás, ele comentou que cidades seriam construídas em torno dessa ideia. Então, eles levantaram aí investimento para desenvolver o produto de 100 milhões e tinham uma expectativa de $1 bilhão para esse produto. Opa. Bom, basicamente, qual que era o produto da Segway em si? Era o patinete motorizado. E aí eu trago algumas perguntas para justamente entender o quanto faltou para a empresa esse pensamento sistêmico na hora de eles pensarem o produto deles. Então, realmente ele era tão revolucionário assim? Realmente as pessoas iriam investir nesse tipo de transporte? Ele poderia ser vendido em qualquer país? E aí eu até pergunto assim, quem veio hoje de patinete para cá? Então, não é algo tão revolucionário como, por exemplo, foi o aplicativo do Uber. Tem alguns pontos que eu gosto de destacar, né? Que o produto ele era considerado muito caro pelo público-alvo, então mais de $3.000 pelo patinete, e ele era considerado supérfluo também. Em muitos países, e esse é um dos principais pontos de destaque, ele precisava de licenciamento e ele não poderia ser utilizado em calçadas, então toda a ideia de proposta de valor que a empresa tinha para o cliente ia por água abaixo, não poderia ser utilizado em estradas e era, de uma forma, considerado como uma moto. E hoje a Segway ela acaba existindo ainda, e lidera um setor que é o de transporte de shopping center, então, basicamente, você não tem todo aquele aspecto revolucionário que eles tinham naquela ideia, justamente por uma falta, né, de conexão com o público-alvo deles, mas principalmente desse pensamento sistêmico, e você pode começar a mapear todo o ecossistema que a sua empresa, a sua startup, você como profissional está inserido. Eu vou mostrar um pouco desse mapa, mas antes, o que eles poderiam ter feito de diferente? Se conectar com as pessoas, criar uma hipótese baseada nessa conexão, entender se eles realmente criaram valor com o produto deles, e você pode também aplicar isso no contexto que você está inserido ou inserida hoje. Bom, e aí antes de toda a decisão que você for tomar, é legal que você pense em todas as pessoas, empresas e organizações que você interage de alguma forma, como elas são afetadas, como a sua decisão afeta cada uma delas, como que você gera valor, se você tem haters dentro desse ecossistema que você hoje está envolvido, e aí você pode mapear como a Segway poderia ter mapeado na época. Então, dentro de uma empresa, você tem uma série de organizações, pessoas que você precisa interagir. Pode ser cliente, governo, fornecedores, colaboradores, investidores. No caso da Segway, acho que saiu aqui. No caso da Segway, por exemplo, você teria um dos principais pontos que era justamente o governo. Então, eles não pensaram que talvez o produto deles tivesse que ter algum tipo de licenciamento, talvez tivesse algum tipo de burocracia. Então, não teve, é um caso que, na minha opinião, não teve aplicação de um pensamento mais sistêmico antes de você investir dentro de uma ideia. Opa. Bom, quarto ponto é ideação e teste simples, então você simplificar antes de você investir tempo e dinheiro. E eu trago um ponto que eu sempre gosto de destacar, que são os episódios de séries que hoje são feitos em formato de piloto. Então, antes de uma empresa produtora de seriado, de Hollywood, por exemplo, né, tiver enfim, todo um processo de produção mais longo, de 10 ou 20, 30 episódios, sempre é feito um piloto dessa série, explicando todo o enredo dela e de como ele vai se desenvolver ao longo daquela primeira temporada. E, normalmente, esse piloto ele é testado para justamente entender qual que seria a receptividade que aquela série, no geral, teria. E você pode aplicar a mesma lógica. Eu trago até uma frase, né? Se você já enfiou o garfo na tomada e deu choque, não necessariamente você fazendo isso no poste, o resultado vai ser o mesmo. E o teste vai ser justamente esse. Então, eu trago até um exemplo acadêmico do Breaking Bad, que para mim é um dos principais pilotos da história dos seriados, que basicamente dentro do primeiro episódio você já consegue entender que é um professor de química, que ele descobre que tem uma doença incurável e começa a vender droga. Então você consegue ter, de alguma forma, todo um horizonte em relação àquele seriado e é basicamente um teste que você acaba tendo em relação à audiência, o que aquele seriado, de alguma forma, está gerando de valor. Trago alguns exemplos aqui, os famosos MVPs, alguns mais famosinhos, como, por exemplo, o da Amazon, que hoje, enfim, acaba vendendo uma série de produtos, mas começou com 5 produtos diferentes. O próprio Airbnb, no primeiro site deles, não tinha mapa interativo, não tinha opção de escolha, não tinha meio de pagamento, era só foto do local, o contato do proprietário e o endereço.
Então, uma forma de você testar uma ideia, uma solução no seu trabalho, da sua startup, é você fazendo 5% dessa solução, por exemplo, o piloto da sua solução. Pode ser a tela de um app, não necessariamente um app desenvolvido, então você pode utilizar, por exemplo, o Marvel, você pode criar como seria a funcionalidade dele, antes mesmo de você realmente codar esse app e fazer ele do zero. Você pode fazer um vídeo de demonstração, como foi feito, por exemplo, pela Dropbox. É um dos casos que eu acho que mais interessante. Então, o founder dele, o Drew Houston, ele acaba mostrando como que seria a funcionalidade dessa solução que ele estava oferecendo. E são umas formas de você fazer também. Trago outros exemplos de testes. Então, entrevista com o cliente, você mostrar para as pessoas, você conversar com elas para entender o que elas acham. Teste AB, criar 2 opções de produto e solução e testar cada um deles. Crowdfunding, que pode ser um termômetro de o quanto a sua solução é querida por um grupo de pessoas. E, por fim, acho que para mim o melhor teste possível é, você não precisa necessariamente ter a solução 100% antes de começar a vender, você pode fazer algum tipo de pré-venda para saber o quanto você realmente consegue levantar de dinheiro com ela. São muito importantes para o profissional do futuro. Não que o conhecimento, por exemplo, em programação, de idiomas, não seja mais importante, mas as soft skills estão cada vez mais em alta. Eu trabalho hoje numa das maiores plataformas aí que contratam, que intermediam a contratação de profissionais de tecnologia, e é muito importante que assim, a habilidade técnica ela é relevante ainda, mas tão importante quanto ela é justamente a questão da habilidade comportamental. E esses 5 pontos que eu trouxe para vocês hoje, justamente, de alguma forma, buscaram abordar 5 das 15 habilidades listadas pelo Fórum Econômico Mundial. Recomendo também que vocês deem uma olhadinha lá, que é muito legal. Obrigado.